Aprendi pela dor buscar o Espiritismo. Na época nós começamos em Palmelo, porque eu nasci em Pires do Rio, e por um fenômeno obsessivo dentro da minha família, nós tivemos que recorrer à doutrina que nos conforta, que nos ensina as causas de tudo aquilo que vivenciamos em nossa vida física. E realmente foi na doutrina espírita que nós tivemos todo o amparo, e desde aquela época até hoje procuramos, não digo que sou espírita, tento ser espírita, porque ser espírita é muito difícil, né? E também não sou orador espírita, sou um médico que estuda a doutrina espírita e que usa a doutrina espírita como a maior fonte literária para entender as causas das doenças que a gente tanto aprende, estuda, acompanha, diagnostica e trata, que tanto aprendemos nesses 32 anos de profissão. Bom, então hoje nós vamos explicar, tentar dar uma explanação para vocês do porquê da doença, quais são as causas e como curar as doenças. Então é uma palestra médica espírita, mais médica talvez do que espírita, mas nós vamos tentar unir um pouco os conhecimentos do espiritismo com os conhecimentos da medicina e tentar passar para vocês um pouco do porquê que passamos pela dor, do porquê passamos pela doença, pelas provações físicas. Qual é o motivo do qual estamos vivos e qual é o motivo que a dor impera em todas as vidas que passam pelo planeta Terra, todas, sem exceção. Então a vida é um projeto dinâmico de transformação de consciência, ou seja, nós estamos vivos não para sermos plenamente felizes, não para termos casa própria, carro, porque a gente vê nas igrejas protestantes que eles só pregam a prosperidade financeira, a prosperidade de casamento, não, ninguém está aqui para ter a prosperidade, nós estamos aqui para termos a prosperidade, não é financeira, mas é a prosperidade moral, a elevação da nossa própria consciência. Então é um projeto de transformação, não é econômica, e sim de consciência, durante um período de tempo no espaço, certo? Nós estamos num espaço chamado planeta Terra, cujo tempo ele roda em 24 horas, cujo ano é a translação em torno do Sol, que é 365 dias. Então, nós encarnamos em um corpo físico, nesse planeta, nesse período de tempo. O tempo tem como única finalidade medir processo evolutivo, porque no mundo espiritual não existe tempo, e é atemporal e não espacial. Então, por isso que eu estava ouvindo ali, passou 50 anos no umbral, 70, 200. Isso não significa nada, são flashes perante o infinito, certo? Então, quando fala, eu fiquei 50 anos no umbral, não pensa que é muito tempo, não é nada. 50 anos referente ao planeta Terra, mas quando a gente toma em relação à espiritualidade, não significa nada. Então, o veículo da nossa vida é o corpo físico. O que é esse corpo que todos nós achamos, pregamos tanto a beleza, né? Tanta coisa, tanta vaidade? Deus tirou da natureza os elementos químicos mais simples, que é o hidrogênio, cujo peso molecular 1, o carbono 16, o oxigênio e o nitrogênio, são elementos mais simples. Esses 4 elementos formam esse corpo, que é formado 70% da água. Certo? O resto é um pouco de cálcio, nitrogênio, que faz umas proteínas, etc. Certo? Então, isso é o nosso veículo. A memória que forma, que imprime no DNA, que nos dá esse formato, ela vem através do nosso perispírito, que é tirado do fluido cósmico universal. E a consciência, que é quem nós somos, é o nosso espírito. Então, nós somos eternamente consciências, ou seja, somos luzes, que nesse período de 50, 70, 100, um mês ou 10 anos, estamos na vida física, como uma única finalidade, evoluirmos, termos prosperidade de consciência. Então não pensem vocês que a finalidade de estarmos aqui é sermos mais belos, sermos mais ricos, não. Nós temos que ser mais iluminados. Essa é a única finalidade da vida. O caminho que nós temos que percorrer é o tempo,
que é uma etapa do caminho que nos leva à perfeição. Cada vida é apenas um caminho de uma longa caminhada de retorno a Deus. Começa onde paramos e termina nos preparando para o próximo episódio. Todos nós assistimos novela da Rede Globo, não é assim? Cada novela, ela termina naquele ponto. A próxima encarnação começa exatamente onde nós terminamos. Então, quem quiser saber como são as encarnações, veja a novela da Rede Globo, é igualzinho. E vocês veem, faz muito tempo que eu não assisto novela, mas eu lembro que quando a novela acaba, ela acaba assim naquele momento, né? Aí depois no outro dia começa exatamente onde acabou. É assim a nossa vida física. Então, nós temos que terminar cada etapa bem, porque a próxima vai iniciar exatamente da maneira que você terminou essa etapa evolutiva. Então, é isso aí, é muito simples. E a doutrina espírita nos mostra que é tudo. Por que uma criança nasce de um jeito, a outra nasce de outro jeito? Ela está dando uma sequência à etapa pretérita, ou seja, a vida passada. Não existe acaso, não existe erro. Não é que Deus escolhe um para ser belo, Gisele Bündchen ou Brad Pitt, e outros para serem horrorosos, outros para serem deformados, outros para serem doentes. Isso é um processo de sequência evolutiva, que é automática, ela é sutil, e ela é gerenciada por leis sutis, leis perfeitas, leis que não tem como mover. Essas leis, isso é a consciência cósmica chamada Deus, que é a lei do universo. Isso é Deus. Não é um ser que pune ninguém, não é um ser que julga ninguém, porque nós somos átomos dessa consciência e Deus está dentro de cada um de nós. Então nós somos os autores de cada novela, de cada capítulo, de cada jornada e de cada encarnação. Então, vamos falar da interação mente-corpo. Há uma íntima correlação entre o físico e o mental. A cada ação física corresponde a um ato psíquico e vice-versa. O perispírito, ou invólucro fluídico da alma, ela é onde gravam todas as nossas impressões psíquicas, ou seja, o perispírito é o DNA do nosso psiquismo, e é ele que molda o nosso corpo físico, certo? Todas as volições do pensamento, é a sede da sensibilidade e das recordações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais, intelectuais e de caráter, ou seja, lei de correlação físico-mental. Você olha para um corpo físico, quem tem leitura corporal, o médium, o sensitivo, a pessoa que tem terceira visão, ele bate o olho, ele já sabe tudo de uma pessoa. A gente, pelo olhar, pelo tipo de postura, ou seja, o físico expressa o nosso psiquismo. Quanto menor o grau de evolução de um espírito, mais denso o corpo físico e mais propenso às leis da gravidade. Quanto mais evoluída uma alma, menos densa e mais leve. Imagina quanto nós somos primitivos, porque nós somos densos, nós não temos como transpormos, nós ainda respeitamos as leis da física newtoniana, não existe dois corpos no mesmo espaço. Se eu estou aqui, eu não tenho como estar lá, porque nós ainda somos almas primitivas, em estágio ainda inicial de processo evolutivo. Para nós entendermos por que nós estamos em um corpo físico denso, em um planeta que tem uma atmosfera e ainda rastejando no chão, andando, certo? Caminhando. Porque a alma iluminada, ela é livre. Ela anda ou ela percorre o universo pela velocidade da luz, que é 340 mil quilômetros por segundo. Nós andamos a 1 quilômetro por minuto, ou a 10 quilômetros por hora, vamos dizer, no máximo, certo? Através do nosso corpo físico. Para mostrar para todos nós o quanto ainda estamos num processo de início de evolução física, mental e espiritual. Então,
Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Essa é a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. As enfermidades, então, elas podem ser físicas, ou seja, o corpo, e elas podem ser congênitas, como estavam sendo estudadas na sala ao lado, ou adquiridas. Elas podem ser psíquicas e também a enfermidade social, a miséria econômica, certa miséria moral, também é uma enfermidade, porque há enfermos em corpos físicos perfeitos. É o enfermo que passa fome, é o enfermo da miséria moral, certo? Então, todos esses três são os prismas das enfermidades, porque todas essas formas de doença nos levam à dor e à tristeza. As doenças congênitas, Livro dos Espíritos, questão 370. Cada disfunção de um órgão tem uma causa correspondente no passado. Aonde tem a sua dor ou a sua limitação, houve naquela região o seu abuso. O que nos falta hoje, no passado, nós abusamos, certo? Onde há o déficit no presente, houve o abuso no passado. Então, quando eu aprendi isso, eu pude explicar do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de leis de Deus, o porquê de cada doença que a gente estuda, no aparelho digestivo, no respiratório, no aparelho gênito-urinário, no psiquismo, entendeu? É muito simples. São leis simples, sutis. Abusou, faltou. Aonde há o excesso, nessa é a falta. Livro dos Espíritos, questão 272 e 3. A idiotia, como estava sendo discutido ali. Espíritos de gênios que abusaram da inteligência para o mal, vem na idiotia. A história daquele advogado que usou toda a inteligência, né, para burlar as leis, que as leis da humanidade são leis pobres, são leis que qualquer advogado astuto, imoral, burla, tira. Mas a pior prisão não é a grade física. A grade física, que nós temos quantos nas grades físicas, essa prisão não significa nada. A pior prisão é a grade da consciência. É não dormir com a consciência plena, não viajar para lugares belos do universo durante o sono. É a prisão do vício, é a prisão da necessidade de 2, 3, 4 psicotrópicos para poder levantar de uma cama, caminhar. É a prisão da dependência de um alimento, da dependência de um álcool. É a prisão da dependência afetiva, que para mim é uma obsessão gravíssima de encarnado para encarnado. Quantos são presos no amor de outro? Então, essas são as verdadeiras prisões. Aqueles que usam da genialidade para o mal, reencarnam na idiotia, na paralisia cerebral, na hidrocefalia, na macrocefalia. Esses dias, mais ou menos um mês, eu fiz um exame de uma criança cega, surda e com paralisia cerebral. E com todos os membros atrofiados. Eu falei, gente, eu nunca vi. Eu quase arrepiava, eu imaginava, meu anestesista é evangélico, daqueles evangélico de carteirinha, não pode falar de reencarnação, que ele não aceita. E eu pensei, eu falei para ele, mas como Deus foi tão injusto com essa alma, né? Ele falou assim, o que a gente pode fazer? E a minha intuição dizendo, sabe aqueles gênios que faziam as bombas, que pegaram as mãos, destruíram com a própria mão uma bomba, reencarnaram naquela condição, naquela criança, ainda vieram para o Brasil, porque aqui é um país neutro, ainda tem almas que possam trabalhar, essas almas extremamente impregnadas no ódio, veio naquela condição, certo? Só que a gente não pode querer doutrinar quem já tem uma convicção religiosa. Eu nunca toco em assunto religioso com quem não está aberto, a gente tem que respeitar. Mas a reencarnação, o espiritismo e as leis cósmicas nos mostram o que essa alma fez para nascer daquela forma. Foi Deus. O Deus de Moisés, não, o Deus de Moisés só gosta dos judeus, não gosta dos muçulmanos, ou o Deus dos cristãos que só gosta de cristão e não gosta. Deus é a alma do universo. Ele nem quer saber a sua religião.
Se você é cristão, judeu, muçulmano, ateu, o que é importante é o que está dentro de cada um. Não é o crucifixo que usa a estrela de Davi, nem a luinha. Você entendeu? O mais importante é a ética, o amor, a moralidade. Isso que é importante. Formas religiosas perante a lei de Deus não valem nada. E há mais ateus em dimensões espirituais elevadas do que muitos religiosos. Ainda vou falar para vocês. Quanto mais xiita religioso o indivíduo é, mais mal ele tampa através desse excesso de religiosidade. Porque a melhor religião é o trabalho, é o bem ao próximo, certo? Essa é a verdadeira religião. Aqueles que ficam rezando Pai Nosso o dia inteiro, credo 300, quem que aguenta? É porque não tem o que fazer, entendeu? Ave Maria basta rezar uma, com amor. Está pronto. Agora tem gente que reza o dia inteiro, está fugindo de si. Isso é fuga psicológica, entendeu? Então o importante é amor, é a consciência. Nós estamos aqui só para aprendermos a ter isso, que é as asas da sabedoria e do amor. São duas asas que nos vão permitir voos em direção a Deus. A asa da sabedoria, ou seja, é importante o estudo, o trabalho, né? E a asa da moralidade e do amor. São duas asas. Bom, olha aqui, ó. Olha um gênio sem braço, pintando com uma tinta na testa. Olha aqui, ó. Efeito da soda que bebeu. Já vem com lábio leporino, fenda palatina. Certo? Os que nascem com doenças de fígado, as crianças que nascem com atresias de vias biliares, os alcoólatras reencarnados, os que já vêm diabéticos de tanto álcool que beberam em outra vida, já vêm com insuficiência pancreática exócrina, entendeu? Os que abusaram do cigarro já vêm asmáticos com enfisema, ou que vêm com bronquite crônica. Os que deram tiro no coração, os que deram tiro na barriga, na testa, já nascem com surdez unilateral. Aquilo que você lesou, o seu perispírito vai gravar, certo? E você vai levar e vai voltar, e vai continuar. Os capítulos continuam. Lembra das novelas. Lembrando da novela, nós vamos fazer com que o capítulo atual termine de uma maneira mais nobre. Porque quando nós terminarmos essa encarnação, vencendo a si mesmo, porque vencer lá fora é muito fácil. Vencer o mundo de fora, ou seja, vencer, ter títulos, ser doutor, ser, como ela falou, ser médico, isso não significa nada, certo? A gente tem que ser doutor de Deus, ou seja, ter honra perante a justiça cósmica, ser uma alma nobre, é a única coisa que vale, é o único valor, é aquele que está impresso na nossa consciência e no nosso coração, é o único título que sai do planeta Terra, é o passaporte para vidas melhores e para mundos melhores. Então, a função da dor, da doença, não é punição, é reparo, ela nos repara dos abusos, dos erros. Então, a lei de Deus ela é tão perfeita que ela não pune ninguém. Ninguém é punido por Deus. Nós somos conduzidos de uma maneira coercitiva pela lei cósmica a sermos melhores. Certo? Então, é a imposição do crescimento. Olha como a justiça cósmica é perfeita. Ela nos impõe a ser cada dia melhores. Reparo dos erros. Quando nós repararmos os erros, pela transformação, nós estamos curados. Acabou a dor, certo? É o salto quântico espiritual, é quando você muda de vibração espiritual. Sai do eu, do ego, ou seja, quero só para mim, o egoísmo, né? Ou seja, burla as leis para mim. Eu quero ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais astuto, ganhar tudo. Olha, o indivíduo assim só é cada dia mais doente e mais infeliz. Então, o amor é a infância, porque nós acabamos de falar que cada encarnação começa aonde nós deixamos a última, né? A infância, que são os 7 primeiros anos de vida, constitui o tempo de repouso do espírito, preparando essa nova etapa.
E na adolescência o espírito retorna à sua natureza prévia. Ou seja, você já viu que aquele menininho que já está matando o animal é um psicopata, que já... Agora a criança é aonde nós temos como moldar ou impregná-la de amor, porque quantas crianças são transformadas pelo amor de um pai e de uma mãe. E eu vejo que essas crianças que reencarnam na idiotia, geralmente elas nascem com uma mãe extremamente amorosa. Eu vejo que eu faço muita endoscopia em criança e muito paralisia cerebral. As mães vão com aquele amor. Eu olho, meu Deus, a senhora está cansada? Eu falo, não. E ele te dá trabalho, não só me dá alegria. Elas não reclamam. Eles reencarnam sempre num seio de um lar com muito amor. Porque é esse amor que Deus permite com que essa alma passe pelo processo de depuração. Olha como a lei cósmica, ela é perfeita. Não é verdade? Então nunca falta nada não existe ninguém abandonado nesse universo espiritual. Por Deus, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, nada falta para ninguém. Agora cada um tem somente o necessário, porque meu sonho era morar no Palácio de Buckingham, lá em Londres, no meio do lado da Rainha Elizabeth. Não é para mim isso, é para ela, que também para ela é um grande karma, certo? Para ela é um karma, é uma prisão. Ela nunca pôde ser quem ela é, porque a gente acha que ela é mais feliz do que a gente. Não é. Cada um exerce um papel na evolução cósmica. O dela é pior que o nosso, certo? Cada um tem só o necessário. De beleza, de estatura, de dinheiro. Não precisa mais do que aquilo. É o tanto necessário. E às vezes o excesso. Se Deus desse um pouco a mais, nós nos perderíamos no lodo da ilusão. Só serve para as quedas, certo? O excesso. Então, a falta de amor na infância leva à incapacidade de amar na fase adulta e à vulnerabilidade às doenças físicas e principalmente às doenças mentais. Então, como é importante o processo reencarnatório na gênese das doenças. Você reencarna naquele lar, você reencarna junto com as pessoas que você tem vínculo do passado, e a falta de amor na sua infância está vinculada na falta de amor que você deu no passado. Quem não dá, não recebe. A gente só recebe aquilo que dá. Certo? Só. Quanto mais você dá amor, mais você vai ser amado. Agora, todo mundo quer ser amado, mas não dá amor. Só vai ser feliz quando arranjar alguém que vai me amar. Mas comece a amar. Comece a amar as pequenas coisas, que um dia alguém vai te amar mais do que você merece ser amado. Mas sem dar não recebe, isso é lei cósmica, certo? Então a infância, quando ela é regada com amor, certo? Leva o indivíduo a crescer com autoestima. Ao contrário, ocorre numa infância regrada na hostilidade e na rejeição. As crianças cujos pais são hostis, certo? Elas são doentes. O adulto doente. E a gente, nós adultos, somos aquela criança que tenta resgatar aquela infância dolorosa. Tudo aquilo que nos falta numa infância, a gente passa a vida inteira procurando, certo? Tentando refazer aquele capítulo infeliz, que é resquício de outras vidas. A nossa infância é exatamente como nós deixamos a vida passada. Eu já falo, eu quero fazer o melhor de mim para ter uma infância talvez um pouco menos, vamos dizer, porque eu reencarnei num lar de palestino guerreando contra judeu, entendeu? E isso realmente é muito difícil para uma criança, porque era um lar de guerras e os filhos no meio das guerras, entendeu? Eu sempre falo, a única coisa que eu quero fazer é assim, ter harmonia, mentalizar na próxima encarnação, nascer num lar sem guerra, você entendeu? Mas eu tenho certeza que eu fui causa dessas guerras no passado. Hoje eu entendo, não culpo ninguém. E essas guerras foram importantes para nos transformarmos em pessoas melhores. Então tudo na vida tem um porquê, certo? Então nós não temos que reclamarmos da nossa infância. Ela foi aquilo que você fez de você mesmo, certo? A infância com amor
É o indivíduo com autoestima, que se ama, que tem uma conduta moral, ética digna. A infância com rejeição é aquele indivíduo hostil, baixa estima e cheio de doença mental. É o que vai para a droga, é o que vai para a marginalidade, é o traficante. Eles são rejeitados. E cada tipo de personalidade, ela está vinculada a um tipo de caráter e a um tipo de doença. Aquela criança que vem, aquela mãezinha que manipula aquele menininho, ela nasce sobrecarregada, ela é masoquista, ela tem uma tendência a doenças. Todo masoquista tem tendência a câncer, porque adora sofrer. Você está me entendendo? É aquela criança que foi muito manipulada pelo papai e pela mamãe. Vai lá, meu filho, senão o papai te bate. Sabe aquela mãe que fica manipulando o filho, certo? Leva isso daí. A traída, aquela criança que ama o pai, que ama a mãe, e o pai o abandona em função de uma ilusão. Vai atrás de outros lares e deixa essa criança. A traição na infância leva a psicopatia, a astúcia e a doença cardiovascular. É aquele indivíduo que anda com o peito assim, ó, cheio de doença no coração. É o astuto, é aquele que tira proveito de todos. A abandonada é aquela criança que a mãe tira o peito. Fala, não, meu filho, chega, eu vou trabalhar. Abandona a criança, deixa por conta da babá. Fica aquele gordinho oral, Fausto Silva. Só quer comer, beber, então comer. É o oral verborreico, o bipolar, e tem tendência à bipolaridade. É aquele que conversa demais, fala demais. Depois entra em depressão. A rejeitada gera a esquizofrenia, a psicose. E a seduzida, porque tem muita criança seduzida por pai e mãe, leva a distúrbios de sexualidades graves. Então, para vocês entenderem a sequência, encarnação passada, reencarnação naquele lar, pai e mãe nós escolhemos, né? Porque é aquilo que você precisa para essa etapa. A infância e o que virá depois da infância. Olha que interessante. Quando a gente entende isso, a gente entende quem fomos, o que passamos e o que seremos. E quando você vê uma forma de tratamento de uma criança, você vai saber o que ele vai ser na vida, certo? Então, desde o século II, Galeno assinalava que as pessoas melancólicas eram mais propensas a sofrer câncer do que as pessoas expansivas. Melancólica é aquele assim que fala baixinho, aquela pessoa triste. Ela é triste, certo? Elas têm mais tendência, é aquela pessoa que guarda mágoa, tristeza, certo? Mágoa dá câncer. Mágoa dá câncer de mama. Dá câncer de cólon direito, câncer de reto é raiva, mas mágoa dá câncer de mama, certo? Depressão e cólera são emoções patológicas, levam doenças, certo? Ó, Leon Denis, o câncer e outras doenças são símbolos que sinalizam que algo não está dando certo na vida de uma pessoa. É uma advertência para que o indivíduo siga outro rumo. Olha que maravilha, eu adoro o Leon Denis. Pacientes com câncer tendem a ser compulsivamente boas e generosas. Dão prioridade às necessidades alheias, como condição de recebimento de amor. Eu tenho uma irmã, ela ficou só cuidando de pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, com raiva. Porque quem aguenta só cuidar de pai e mãe? Câncer, mama. Quando ela teve o câncer, aí ela falou, agora eu nunca mais. Agora sarou. Porque está brava, não quer saber mais de ninguém. Fala, minha irmã, faz uma comida. Não, vai para o restaurante, não quer saber de ninguém mais. Aprendeu com câncer que a gente não tem que ser bonzinho para ninguém, não. Respeita o seu limite. Faça aquilo que você tem que fazer. Mas passou o limite, agora você se vira. Você está agora, cuidar de pai e de mãe? Eu não quero que filha minha fique cuidando de mim na minha velhice. Cada um que tem que se cuidar. Agora, se tiver uma doença, é óbvio. Vamos criar uma estrutura para que todo mundo cuide. Mas só uma pessoa? Vem doença, não adianta. Culpa, autonegação, autorrejeição levam doenças autolimitantes, como artrite reumatoide, lúpus, retocolite ulcerativa, Crohn, tireoidite. Culpa, certo? A pessoa que tem culpa é o pior sentimento do mundo. Ai, por que eu não fiz isso? Começa a ficar deformado, artrite. Começa a ter autoanticorpos e desenvolver doenças autoimunes. Por isso, que por pior que sejamos felizes como somos, porque é a etapa evolutiva que ainda estamos. Mas não,
vamos renovar sem ter autopunição, sem esse negócio de culpa. Porque desde Adão e Eva, a gente aprendeu que o pecado mortal é culpa do homem e da mulher. As religiões cristãs primárias geravam muita culpa na humanidade e levou uma humanidade doente, né? Porque Adão comeu a maçã, aí todo mundo é culpado. Eu lembro que eu fazia catecismo, mas meu Deus, mas por que esse homem foi comer essa maçã? Eu podia estar num lugar muito melhor. Eu tinha uma raiva de Adão e de Eva, você entendeu? É a culpa que nos impuseram. Você entendeu? Então, a culpa gera doença. Aí a raiva e a mágoa levam câncer. Aquilo que eu falei. Guarda a raiva de alguém. Não perdoa para ver o que vai acontecer na sua vida. Mágoa é câncer. Personalidade agressiva. Ou seja, aquele indivíduo que é forte, que ele tem uma imunidade celular alta e ele sobrevive à doença. Quer uma personalidade dessa que sobreviveu a um câncer? Dercy Gonçalves, quando tinha 86 anos, desenvolveu um câncer de mama e ela foi operar. Na época em São Paulo, ninguém queria operar. Primeiro que ela é doida, segundo, gente, vai operar essa mulher, ela vai morrer, você imagina. E quando ela chegou no médico, ela foi no cirurgião e falou assim: você vai me operar que eu só vou morrer no dia que eu quiser. Sabe com quantos anos que ela morreu? 20 anos depois. Essa é a personalidade de quem sobrevive. Agora, essa personalidade conformista, aquela pessoa, ai, seja o que Deus quiser, se for minha hora, eu vou, vai. Você entendeu? Você entendeu? Entrego para Jesus, vai morrer, porque Jesus vai te levar, porque lá em cima ele está precisando de trabalhador. Você entendeu? Eu quero viver. Eu sempre falo, quando eu vou operar um paciente, eu falo, vai depender só do Senhor, eu vou fazer a minha técnica. Eu vou tirar seu tumor, a técnica, como manda a cirurgia. Quem quer morrer, morre. Uma vez eu operei uma de Anápolis, tadinha, de câncer de intestino. Ela veio sozinha, ela não tinha ninguém. A família despejou no hospital, era um povo rico, nem perguntou quanto ia ficar a cirurgia. Veio uma babá, ou seja, uma funcionária, ela morreu. Morreu, porque não sabe, deve ter embolizado alguma coisa, morreu no quarto, sozinha. Para que viver? Ela não queria mais viver. Não tinha afeto, não tinha amor, não tinha ninguém, não tinha nem para quem voltar. Já uma vez eu operei um pai de uma médica. Na época ele tinha uns 70 anos, se não me engane. 60. Operei na época lá no urológico, faz uns 20 anos atrás. Um tumor de intestino desse tamanho. Tirei o tumor, falei para a filha, falei, olha, doutora fulana, não vamos falar nada para ele não, e também não vamos mexer com fazer quimioterapia não, porque a gente talvez vive só 6 meses, 1 ano. Ele viveu 20 anos, eu nunca mais dei prognóstico na minha vida. Toda vez que ele ia no meu consultório, ele falava assim, doutor José, ele tinha um sotaque maranhense, eu estou ótimo. Ele ficou viúvo e casou, e teve uma outra filha, nesse segundo casamento. E ele amava essa menininha, ele falava assim, eu só vou morrer quando ela formar. Ele morreu depois, e eu falava, só se fizer milagre, porque não tem como. Olha aqui que é uma mente positiva. Ele morreu faz 3, 4 anos, até 2, 3 dias antes da minha sogra desencarnar. Entendeu? Quando eu passei, olha, eu acompanhei até a morte dele. Eu fui visitar minha sogra no UTI, quando eu passei, ele já estava partindo. Aí eu falei para a filha, falei assim, deixa ele ir embora. Aí eles queriam fazer 1000 coisas. Eu falei, não, leva seu pai para o quarto, deixa ele ir embora. Reza. Os doutores querendo pôr tubo, sabe? Vamos fazer uma tomografia. Para nada, já estava no final. Você entendeu? Foi a melhor coisa, levaram para o quarto e rezaram. Passou 2 horas e ele foi embora. Mas ele morreu, juro, uns 15 a 20 anos depois que eu dei 6 meses de vida para ele. E toda vez ele ia no meu consultório com aquela personalidade. Eu estou ótimo. Então quem de vocês tiver câncer aí, ao invés de falar, ai, seja o que Deus quer, fala, eu estou ótimo, só vou morrer. Aí vocês fazem uma programação. Quando a neta casar, você entendeu? Porque aí ninguém morre.
Você entendeu? Eu vou esperar a minha neta casar. Porque a mente programa, o corpo vai atrás. E o sistema imunológico, ele produz a defesa suficiente. Agora vocês vão protelando, hein? Porque se a neta casar grávida com 14 anos, vocês vão embora logo. Você está entendendo? Aí não era essa não, Deus, é a próxima que está nascendo. Porque aí vocês vão levando. Quanto mais para frente, eu já falei, eu quero viver e quero trabalhar até 80 anos. Lógico que não com o ritmo que eu trabalho hoje em dia. Mas eu quero morrer trabalhando na medicina, porque eu amo fazer o meu trabalho. É o que me dá alegria. Entendeu? Então programe e acredite na bondade de Deus. E a cura vem da parte do nosso íntimo, nunca de fora para dentro. Não acredita que quimioterapia, que pode prorrogar um pouco, certo? A doença, nós cirurgiões ou médicos, nós tiramos a consequência. Mas a cura vem da transformação, da vontade de viver, da fé em si mesmo, fé no médico, acredita naquele seu médico. E se você for num médico e aquele médico não te inspirar segurança, fujam, porque vai dar tudo errado. Certo? Vão naquele que você acredita, porque se o médico não te inspira confiança, vai dar tudo errado. Fé na medicina, mas o mais importante, fé em Deus. Otimismo sempre. Eu vou curar, eu vou sarar. Em tudo, no tratamento de uma virose, no tratamento das coisas mais simples, até de uma verminose. Não, vou tomar isso aqui, vai sarar essa lombriga, e sara. Certo? Agora, se ficar neurótico, não sara. Ah, mas está doendo aqui, a dor foi para cá. É neurose, isso não tem nada. Vai tratar o espírito. E responsabilidade. Porque numa das histórias conta-se que Jesus curou vários leprosos. Mas quando se viu sem as chagas, a primeira coisa que fez, perdeu a responsabilidade. Voltou à vida, porque as chagas era a prisãozinha para ele não cair nas tentações físicas. Voltou e foi buscar as mulheres fáceis para mostrar: eu já não sou mais aquela pessoa suja. Logo a doença voltou. E o amor, ou seja, a transformação moral, o perdão, o respeito ao próximo, a humildade, nunca se colocarem acima de ninguém, mas também abaixo de ninguém. Certo? É a forma de termos saúde física, mental, espiritual, certo? É só assim que vem a cura. Podemos pedir a Deus que nos perdoem as faltas. A única forma de obter o perdão de Deus é através da mudança definitiva da nossa conduta. As boas ações são as melhores preces. A melhor oração é o trabalho. É o trabalho, seja o trabalho de uma faxina, o trabalho de um médico, o trabalho de um pastor, o trabalho de um evangelizador, qualquer trabalho feito com amor e com dignidade é a melhor oração. E o melhor remédio para a cura das nossas doenças é o amor. Mas primeiro, amor a si próprio. Porque a muitos faltou o amor na infância. A muitos teve a negação, a rejeição, a traição. Mas hoje, ninguém aqui é criança, salvo ouvir algumas crianças. Nós somos adultos. Que hoje nós passamos a nos amar, apesar de toda a nossa história de vida. Porque é a única forma de sermos felizes. De doarmos, porque só doamos aquilo que temos. Ninguém vai doar amor se não se amar. Certo? E o alto amor, o que importa é o que pensamos de nós. Temos que encontrar o papel na vida que melhor se ajusta a nós. A nossa profissão consiste naquilo que somos. Então, nunca querer exercer um papel na vida que não se ajusta ao seu coração. As pessoas querem seguir papel alheio, querem seguir profissões de pai, querem seguir profissão da moda. Agora todo mundo quer ser médico, porque dá dinheiro. Até então dava, até agora para frente vai ser um horror, vai ter um boom, né? Porque é chique ser doutor, mal sabe, é mais responsabilidade. É mais responsabilidade. Jovens que não têm moralidade nenhuma, o que está tendo de droga nas faculdades de medicina, vocês não têm noção. Droga, as festas da faculdade de medicina
Virou um horror de droga. Agora, as pessoas que vão prescrever droga, usando drogas ilícitas, que serão esses doutores? Mas todo mundo quer ser doutor, porque é chique ser doutor. Não segue o coração. Quanto maior o alto amor e a honestidade emocional, maior é a saúde. Sabe o que é honestidade emocional? É você ser honesto com o seu coração. Sabe? Não mentir. Não mentir afeto. Não ser desonesto com sentimentos. Você tem raiva, fala, estou com raiva. Vai tomar banho na soda, não faz mal para ninguém, xinga, porque você está sendo honesto. É melhor falar, meu amorzinho, seja bem-vindo. Porque tem muito falso espírita no umbral que fazia desse jeito, vem, eu vou te acolher. E acolher o quê? Dá um cacete na cabeça dele e manda tomar banho na soda, porque aí você vai acolher e vai ensinar ele a virar gente, você está entendendo? Porque não tem espírita que é sempre muito bonzinho, morre de câncer. E vai para o umbral, porque chega lá e fala, gente, era tudo mentira, não era verdadeiro aquele sentimento, não. Então, ser honesto com sentimentos na hora que precisar ter um sentimento negativo é importante. Jesus não foi negativo quando ele chegou no templo, que ele derrubou as barracas, fez uma baixaria aquilo lá, ele podia ter sido um pouco mais light, né? Mas ele realmente foi honesto com aquilo que ele estava possuído de raiva. Se ele pode chutar as mesas e derrubar, nós também temos esse direito. A alma mais iluminada passou na terra e derrubou a barraca. Quando chegar a um lugar, derruba a barraca também. Você entendeu? Não, Jesus fez isso também. Pronto. Então o alto amor e o alo amor são proporcionais. Ninguém ama o próximo sem se amar. Então é o que eu vou ensinar para vocês. Para ter saúde física, amem cada vez mais vocês. Com toda a imperfeição, com aquele defeitinho que tem aqui, com aquela verruguinha, com aquela ruga que não sai de jeito nenhum, não dá nem bola, sabe? Vamos nos amar, certo? E há transformações evidenciadas nos pacientes que recuperam de doença. Todo mundo que sai de uma dor profunda, ele tem uma mudança psíquica por meio da meditação, da oração, mudanças interpessoais. Depois que você passa por um câncer, você vai ser melhor. Você vai melhorar a conduta na sua alimentação, mudança no centro espiritual, material e sensação de ter vencido uma batalha própria. Isso é típico das pessoas que vencem a dor, a doença, o câncer, qualquer tipo de dor, certo? Então é importante a dor, a doença no processo evolutivo. Se Deus tirar a dor e a doença, ninguém evolui, não tem como. Então o amor cura e o ódio destrói. O amor tem que ser incondicional. É o altruísmo em fazer o bem sem querer recompensa. Quem dá e quem recebe o amor são recompensados pelo próprio ato do amor. O amor reduz as atividades simpáticas, aumenta a resistência imunológica, beneficiando a nossa saúde. Dostoiévski falava que o único inferno de um indivíduo é a incapacidade dele amar. A pessoa que vive no inferno, porque o inferno é você não conseguir amar a nada e a ninguém. Quantas pessoas vivem nesse inferno? Eu conheci várias pessoas que não amaram ninguém, nem a si próprio. E conheço vários no meu consultório que vão lá diariamente. Aprenda a se amar, você vai se curar. Não se ama, não tem como, é um inferno. O amor condicional, ele é exaustivo. E o incondicional, ele cura, ele planifica. Deus nos dotou de livre-arbítrio para que emprestemos o significado ao amor e à vida. O amor é o maior milagre que nos restitui a saúde e a felicidade. Optemos pelo amor e optemos pela vida, nunca pela morte, nunca pelo suicídio, nunca pelo autoextermínio, nunca pela droga. Optemos pelo amor e pela vida. Que todos vocês sejam muito felizes. Muito obrigado pela atenção.